Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Na aula de hoje, vamos trabalhar com o componente curricular de História e Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. O tema da nossa aula de hoje é um tema muito atual, tá? Que a gente escuta muito nos telejornais, né, na mídia, que é falando sobre a sustentabilidade ambiental, né? Então a gente vai falar a respeito do meio ambiente, né? O que vocês entendem sobre sustentabilidade, o que seria meio ambiente, como cuidar do nosso meio ambiente para que a gente consiga deixar um planeta mais sadio para as futuras gerações. Então, como início dessa aula, eu pergunto a vocês, o que seria desenvolvimento sustentável? O que seria essa sustentabilidade tão utilizada hoje em dia? O que vocês acham? Olhando essa imagem, a gente já consegue associar, né, um pouco do que vem a ser a sustentabilidade. Quando falamos de sustentabilidade, devemos pensar que faremos uso dos recursos naturais hoje, pensando nas futuras gerações. Como assim, professora? De não torná-lo ele escasso nem extinto. Já pensou a gente utilizar hoje a água, a gente utilizar-se hoje da vegetação, do solo, né? De tudo que nos rodeia em relação à natureza, sem pensar nos nossos filhos, nos nossos bisnetos, né, nas futuras gerações, nas pessoas que virão futuramente. Então a gente precisa pensar de que as pessoas no futuro, elas vão precisar também de um planeta o quê? Sadio, de um planeta que traga a ela toda a qualidade de vida. Então o conceito que eu coloco aqui, ele diz o seguinte: desenvolvimento sustentável é a capacidade de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às gerações futuras. Então, sempre pensar no que eu quero deixar para o próximo, tá? Não pensar apenas no nosso pensamento, na nossa vida, na atualidade. E aí, pensar nessa sustentabilidade, eu destaco o tripé da mesma, tá? Esse tripé, ele destaca aí 3 palavras: o econômico, o social e o ambiental. Quando a gente pensa esse tripé, é como se eles ainda estivessem caminhando para lados opostos. É como se eles ainda não dialogassem entre si, procurando um meio para que seja atingido o quê? A sustentabilidade. Para que seja atingido esse meio ambiente saudável. Então, o social, pensar nas pessoas, né, que estão aqui no planeta Terra e que precisa dele de uma forma que traga, né, a nossa vida, a nossa qualidade de vida. É pensar o ambiental no sentido de não degradar, não destruir esses recursos, mas para que a gente também consiga ter um crescimento econômico, viabilizando aí uma economia na perspectiva da economia verde, a gente precisa pensar todo esse tripé sendo atrelado um ao outro. Tripé esse que vai fazer com que a gente consiga enfrentar alguns desafios que está presente no nosso planeta, né? Então, alguns dos desafios que o mundo enfrenta hoje e que a gente precisa repensar, né, as nossas atitudes o primeiro, o crescimento populacional. A gente pensar, por exemplo, a população no século XV, XVII, XVIII, XIX, 20 e chegar atualmente percebendo que ela continua num crescimento, igual está o gráfico ali, que a partir, por exemplo, da década de 50, essa população, ela continuou em um crescimento muito acelerado.
e que alguns países começaram a repensar algumas atitudes em relação a se desenvolver um planejamento familiar. Por que repensar esse crescimento, né? E a estatística mostra que em novembro de 2022, esse ano, a gente vai bater aí a cifra dos 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente, não é? Você acha, Chaminazinho, que é muita gente? E essa quantidade de pessoas, ela vai precisar de quê do nosso planeta? Ela vai precisar de água, de alimento, de mobilidade, do ar para respirar, tá? Então, com isso, a gente precisa repensar as nossas atitudes. Além desse crescimento populacional que a gente verifica, o mundo ele também enfrenta o desafio da desigualdade social. Lembra lá a desigualdade que a gente falou nas aulas anteriores? Pois é. A gente percebe que o mundo, né, a nível mundial mesmo, não é apenas um problema aqui do Brasil, né, um problema aqui do Paulista, né, do município do Paulista, mas essa desigualdade social ela precisa ser repensada, né, para ajudar, para dar auxílio àquelas pessoas que ainda estão excluídos dessa sociedade. Por exemplo, investir no mercado de trabalho, né, pensar na economia verde, para que a gente consiga atingir aquele tripé da economia, do social, do sustentável, tá? Um outro problema enfrentado é o problema do lixo, né? E aí, quando a gente fala da sustentabilidade, a maioria das pessoas pensa em quê? No resíduo sólido, no lixo que está sendo depositado em um local impróprio. E que se a gente olhar, né, as toneladas e mais toneladas que são produzidos nas cidades, que são produzidos por nós, consumidores, são muitas. E que na maioria das vezes esse lixo ele não tem um destino adequado, que a gente vai falar também na próxima aula, né, da questão da coleta seletiva. Mas o lixo, ele é um grande problema para que nós, seres humanos, nós que sabemos que devemos cuidar da nossa casa, que é o planeta, precisamos ter atitudes diferenciadas. Um outro problema, né, que a gente verifica é a própria destruição da vegetação. Então eu trouxe uma imagem que traz aquela ideia de que a gente precisa segurar, né, essa vegetação com cuidado, cuidar, para que a gente consiga ter o nosso ar para respirar, para que as futuras gerações também consigam, né, assegurar o oxigênio para a sobrevivência. Então, a gente pensar nessa conservação, na preservação da vegetação, porque ainda é um problema também a ser enfrentado. Quantas destruições a gente vê aí das nossas vegetações, né, das nossas matas, sendo aí cada vez mais, né, destruídas por meio da queimada, por meio da agricultura, da pecuária, né, de uma forma ilegal. Um outro problema, a fome. Veja que são temas que a gente vem visualizando e que precisamos trazer à tona, né, a questão da fome numa sociedade sustentável. Porque não adianta eu trazer aquele conceito de sustentabilidade do início da aula, né, de fazer uso do recurso da geração de hoje, pensando na geração futura, se eu não consigo pensar que existem pessoas, né, na margem aí da extrema pobreza, da pobreza, e que demanda também por esse ambiente mais sustentável. O aquecimento global, né, ano a ano a gente escuta que é um desafio a ser enfrentado. Se a gente continuar destruindo, por exemplo, a nossa vegetação, os nossos recursos hídricos, né, a gente vai ter temperaturas mais elevadas. Então a gente já consegue perceber que tem áreas com elevadas temperaturas, tem áreas com frios mais extremos
Isso é indicativo de que o planeta ele está passando por algumas mudanças e que às vezes a gente não consegue identificar o que você, estudantes da EJA, né? O que você, estudantes ou pessoas da sociedade, está fazendo diante dessas questões ambientais. A própria educação, né? Ela vai fazer parte também desse desafio que o mundo enfrenta. Por que, professora, a senhora destacou aí a questão da educação? Porque a educação, ela vai informar, ela vai mostrar a você de como a gente deve se comportar diante do nosso planeta. E que a gente veja essa educação e que coloque em prática. Porque não adianta a gente só falar, né, como diz o ditado popular, da boca para fora. Mas a gente precisa ter essas questões mais concretas, né, do nosso planeta. Então a educação ela é a base para que a gente forme pessoas diante de querer preservar, de querer conservar o planeta Terra. Falar nessa sustentabilidade, nesses desafios enfrentados, eu destaco aqui, né, os tipos de poluição. E aí vamos trabalhar esses 5 tipos da poluição, que é a poluição sonora, a visual, a hídrica, a atmosférica e a poluição do solo. Dentre esses tipos de poluição, vamos destacar o que causa cada um deles. Então, o primeiro é a poluição sonora. Então, por exemplo, nós que moramos, né, nos centros urbanos, a gente, todos os dias, quando sai da nossa casa para ir trabalhar, para ir à feira, para ir ao supermercado, para ir à escola, enfrentamos, né, esse tipo de poluição, que é a poluição que pode ser causada pelas buzinas, né, aquelas buzinas excessivas dos carros, o barulho do carro, o som muito alto. Isso pode afetar, né, a nossa saúde. Ou seja, além de dificultar a comunicação e o bem-estar da população, esse excesso de ruídos, ele aumenta o nível de estresse e vai provocar problemas da audição. Então, você, estudante, Chaminézinho que está aqui, ele hoje chegou falando que quando vem, né, assistir essa aula aqui, ele enfrenta esse tipo de poluição, né? Então, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de poluição sonora. E a poluição visual, né? Também está atrelada a esse nosso deslocamento. Quando a gente olha, por exemplo, os outdoors espalhados, né, nas cidades, quando a gente olha esse monte de bandeiras, né, de panfletos espalhados ali no chão, né, também trazendo ali a questão da poluição, né, o lixo sendo depositado em um local impróprio. Que mais a gente pode destacar essa poluição visual? As luzes, né, aqueles anúncios que utiliza as luzes nas cidades. É causada, né, ali está o conceito, que essa poluição visual, ela é causada pelo excesso de publicidade. Então, as imagens aqui, ela mostra muito bem, né, esse excesso de publicidade, de cartazes que estão espalhados aí na nossa paisagem. Uma outra poluição é a poluição hídrica, né? Ou seja, a poluição das águas. Tem imagens que, inclusive, a gente vê aqui no próprio município, né? Em cidades vizinhas. Essa poluição hídrica, ou também conhecida como poluição das águas, né? Ela ocorre, na maioria das vezes, pelo acúmulo de resíduos sólidos. Lembra daquele lixinho impróprio que eu disse que muitas vezes a gente deposita num local que não é adequado para o seu depósito? Pois bem, aquele lixinho, ele pode ser levado pelo vento, ele pode ser levado pela água da chuva, ou até mesmo ele pode ser depositado nesses recursos hídricos por nós, seres humanos, que muitas vezes não temos ali aquele conhecimento, aquela sensibilidade diante do nosso planeta. E acabamos deixando
ele nessa forma, tá? Altamente poluído. E isso vai causar problemas tanto para nós, que vamos ter a nossa água, né, com uma qualidade péssima, e também para a vida dos rios, a vida dos oceanos, tá? Dos mares, que vai ter ali a vida, a biota prejudicada. Prejudicada por quê? Ó, a imagem ali na parte inferior, os peixes estão o quê? Mortos. Porque não vai ter o oxigênio adequado, a luminosidade vai ser dificultada por conta do lixo. Eles vão entrar ali, né, os recursos hídricos, no processo de eutrofização, tá? Então, é muito triste a gente ver essa questão dessa poluição. Além, né, desses resíduos que são depositados em locais impróprios, a gente também tem o quê? Os esgotos que são lançados, né, nos nossos rios. E quando o rio ele vai diretamente para o mar acaba sendo poluído. A outra poluição, a poluição atmosférica, né? Temos aqui alguns exemplos do que pode causar, né, essa poluição atmosférica. A gente destaca os gases, né? Principalmente o gás carbônico é um exemplo, que prejudica a nossa saúde, que prejudica o nosso planeta, que prejudica o planeta em relação, inclusive, ao próprio aquecimento global, a chuva ácida, que é causada também pela emissão desses gases poluentes, e a gente acaba tendo uma chuva com um teor de acidez muito elevado. A inversão térmica, né? Então, nos grandes centros urbanos, pelo ar, né, ficar tão denso por conta da poluição, ela vai ficar localizada nas baixas, aqui, ó, nessas baixas altitudes, e o ar fica com dificuldade de subir para outras camadas, para se dispersar. E aí a gente acaba vendo aquela cortina, né, de fumaça. A poluição do solo, né? Então, quando percebemos também esse outro tipo de poluição, verificamos que o agrotóxico, ele pode causar poluição. O chorume, que é aquele líquido escuro que sai do lixo, ele vai causar também a poluição do solo, tá? Que esse chorume, ele causa poluição do solo, que ele também pode causar a poluição dos rios, né, dos nossos mananciais, que afeta a nossa saúde. Então, essa poluição do solo, ela ocorre pelo acúmulo de lixo na superfície. Além disso, também há poluição pelos resíduos tóxicos utilizados em larga escala na agricultura. Nesse sentido, é preciso controlar e diminuir ao máximo o uso desse tipo de material nos sistemas agrários, a fim de que haja uma maior produtividade de terras férteis e em utilizações posteriores. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, em relação à poluição do solo, porque isso acaba afetando o nível de fertilidade do solo, né? O nível de que a produção e a produtividade dos alimentos, eles também serão o quê? Afetados, caso não ocorra, né, um manejo daquele solo, para que volte a ter a fertilidade. Sem contar que o próprio agrotóxico, além de prejudicar o solo, além de prejudicar o ar, além de prejudicar todos esses exemplos que eu coloquei aqui, ele vai prejudicar também a saúde humana. Quando a gente ingere alimentos que contenham agrotóxicos, nossa saúde também vai ser afetada, né? O nível de câncer, por exemplo, pode aumentar, né, nessa quantidade exagerada que a gente ingere, se a gente não limpar os nossos alimentos direito, ou melhor dizer, seria muito mais saudável se a gente pudesse consumir os alimentos o quê? Orgânicos, os alimentos sem o agrotóxico. E para o nosso desafio, né, de hoje, vai ser uma reflexão,
que essa reflexão que vocês vão fazer ao longo da semana, a gente vai discutir sobre ela na próxima aula, que também será trabalhado sobre a sustentabilidade. O que podemos fazer pelo nosso planeta e por nós mesmos? Reflita, tá, em casa, pense em maneiras que a gente pode fazer para se ter um planeta saudável, para que a gente possa deixar esse planeta muito melhor do que a geração passada deixou para a gente e que a gente possa deixar esse planeta, vamos dizer, sadio para as futuras gerações. Então eu quero que vocês pensem em algumas dessas atitudes, certo? Que vocês possam fazer, tanto para você quanto para o planeta. Eu espero que tenham gostado do tema da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!